Se a aparência e a essência fossem a mesma coisa, a ciência seria desnecessária. O que essa agressão representa para o agressor, para a vítima e o que nos diz sobre a sociedade. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fran e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre temas muito sensíveis. Então, se você for uma pessoa sensível, eu recomendo você deixar para assistir esse vídeo outra hora. Uma briga entre torcidas organizadas no esporte no Santa Cruz causou um cenário de guerra nas ruas do sábado, 1º de fevereiro de 2025, e em um desses confrontos, 20 homens cometeram um ato de violência contra o líder da torcida rival. Tudo isso na luz do dia e ninguém interviu. Ouvindo o meteoro que os policiais sabiam sobre o confronto e mesmo assim deixaram acontecer. Ou seja, tudo isso poderia ter sido evitado. No meio do futebol, a violência não é algo novo. Vamos ler um post sobre mulheres do PSOL que fez uma síntese sobre isso. Porque os homens ficam horrorizados como outro homem à luz do dia, continuam aplaudindo seus ídolos que defendem os estupros. Nessa mesma semana em que um jogador conhecido por ajudar financeiramente na liberdade de um ex-jogador condenado por foi recebido de braços abertos no futebol brasileiro. O país se chocou com a violência de uma briga entre torcidas. Matéria do Metrópolis. Torcedores na rua durante briga entre torcidas organizadas no Recife. Mas a pergunta que fica é: por que quando seus ídolos cometem crimes semelhantes ou continuam ao lado de seus pares acusados e condenados pelos mesmos crimes, a comoção desaparece? Porque a vítima é uma mulher. Matéria do On Esportes. Empréstimo de família de Neymar e Daniel Alves ajudou a reduzir a pena. Aqui tem alguns prints de alguns homens revoltados sobre o acontecido, que é revoltante. Quando os homens se indignam apenas ao serem vítimas dos mesmos crimes que cometem contra as mulheres, eles deixam claro que, para eles, o problema não é o crime em si, mas é a vítima. Eu recebi o comentário de uma moradora de Pernambuco falando que supostamente a vítima ameaçava fazer o que cometeram com ele com outras pessoas. Tem muito que a gente não sabe sobre o caso, e meu intuito aqui é falar sobre violência, misoginia, machismo, patriarcado e como todo mundo está suscetível a essas violências, inclusive os homens. Seja o que for que tenha acontecido e seus motivos, o que perpassa toda essa violência e esse caso é sobre a lógica do patriarcado, de opressão e a lógica do colonialismo. Vamos falar um pouquinho sobre gênero? Geralmente, quando é falado sobre violência de gênero, é sobre identidade de gênero e sexualidade. Aqui eu estou tratando especificamente sobre gênero e não sobre sexualidade. Eu acho importante fazer essa diferença para não haver enganos e nem mal entendidos, né? Lutar pelo fim da violência de gênero é sobre todas as pessoas, incluindo os homens. E essa frase pode parecer estranha, afinal, o homem é universal. Como lutar pelo fim da violência de gênero poderia dizer respeito a eles também? É porque o homem também é vítima do patriarcado. Há muito tempo a gente fala sobre como os homens também sofrem violência de outros homens. Seja essa violência não deixar os meninos chorarem quando são crianças, né, transformar eles em um adulto que não pode demonstrar ressentimentos, o que os leva a cometerem a maior taxa entre inúmeras outras violências. A violência contra o homem acontece principalmente na infância. Ele dificilmente é falado ou tratado depois da vida adulta por causa da vergonha. Quantas vezes vocês já ouviram, né? Principalmente depois no caso de pedofilia, que olha lá, vai ser feito de mulherzinha na cadeia. O que essa fala diz sobre o abusador, o que diz sobre a mulher, o que diz sobre violência. Pensar na violência sexual contra o homem é pensar sobre todas as dinâmicas entre os gêneros. O que faz com que a violência sexual seja uma relação de poder? E por que essa violência é relacionada ao feminino? O livro que eu li alguns meses atrás, o hashtag Meu Amigo Secreto, ele fala brevemente como ameaças a violências sexuais contra outros homens, né? Igual eu citei anteriormente sobre fazer de mulherzinha na cadeia, é sobre deixar o homem mais próximo à mulher no intuito de humilhá-lo e violentá-lo. No livro, as autoras também abordam como em momentos de guerra são cometidos como forma de ocupar território, e acredito que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Violência sexual humilha. É uma relação de poder de quem pode mais. E nesse caso fica ainda mais claro, porque olhem só, gente, como pode? Por que violentar um homem, líder de uma torcida organizada e rival sexualmente em público no meio de uma multidão é sinal de poder? Quem o violentador está representando e a vítima? Porque essa violência sobre a lógica de dominação do território, como é no colonialismo, quer dizer? Porque esse ambiente masculinista de futebol e as organizações de torcida majoritariamente masculina têm tanta violência?
Por que os homens são os maiores agressores das mulheres e de outros homens? São muitas perguntas, né? E porque é um problema gigantesco. É um problema de 5.000 anos de opressão das mulheres. E o capitalismo agrava ainda mais esse problema. Esse problema não é só sobre as mulheres, é sobre os homens também. E com o avanço do capitalismo e, consequentemente, suas crises, a questão piora. Piora ainda mais para a mulher e piora ainda mais para o homem. Eu reforço que o feminismo é sobre todas as pessoas. Lutar pelo fim da violência de gênero é lutar sobre os homens também. Porque, afinal de contas, lutamos pelo fim da raiz de todos esses problemas. Dos problemas de gênero que mata dia após dia mulheres e homens, sejam por feminicídio ou por suicídio. Se você tem alguma coisa a contribuir com esse vídeo, sinta à vontade para comentar aqui. Se tiver crítica a fazer, ideias de próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Obrigado por apoiar esse trabalho, né, tão penoso da internet. E é isso, camaradas. Um beijo, camaradas. Se organize, camarada. A gente não tem nada a perder na Revolução Socialista, a não ser os nossos grilhões. Até a próxima, camaradas. Desculpa pelo tema tão pesado do vídeo de hoje. A gente não pode deixar de falar sobre essas coisas.